Amém? 1 Crônicas, capítulo 15, verso 1 diz assim: fez também Davi casa para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Verso de número 13 desse mesmo capítulo diz assim: pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que lhe estavam, como Moisés lhe tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Amém? Verso número 25 diz assim: foram Davi, os anciões de Israel e os capitães de milhares para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas, que levaram a arca da aliança do Senhor, ofereceram sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Peça ao Senhor para falar o seu coração nesta hora. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe através da tua palavra, porque já estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a mão poderosa do Senhor tem nos sustentado. Por isso, meu Deus e meu Pai, fale conosco, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem bíblica onde a Bíblia relata que o rei Davi, logo após ele assumir o trono de Israel, a Bíblia diz que Davi teve uma preocupação no seu coração. Davi teve uma preocupação que todos nós, como servos, como homens e mulheres de Deus, como crentes em Cristo Jesus, temos que ter. Davi se preocupou com a presença de Deus no meio do seu povo. Porque Davi, ele ouvia falar acerca da história do Deus de Israel. E a Bíblia diz que a Bíblia da época era o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E num desses livros fala da história de Moisés, aonde Moisés vira para o Senhor e diz: Senhor, não nos faça subir deste lugar, se a tua presença não for conosco. Então Davi, conhecedor da Escritura, ele trouxe para si também essa preocupação em ter no meio do seu povo a presença de Deus. E naquela época não é como nos dias de hoje. Hoje nós somos privilegiados, porque a Bíblia diz que naquela época o Espírito Santo, nós podemos observar que o Espírito Santo, ele vinha somente sobre um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres selecionados por Deus, aonde a presença dele, ou seja, o Espírito dele repousava ali. Então Deus fazia a obra, Deus usava aquele vaso e logo depois se retirava.
E Deus então se manifestava no meio do povo de várias formas. Você vê Deus se manifestando através de uma sarça, fogo ardente através de uma sarça. Você vê Deus se manifestando através de um terremoto. Você vê Deus se manifestando, mandando chuva a ponto de um homem dizer: eu não vejo nada senão uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E era Deus se manifestando a sua glória, o seu poder, para mostrar para o povo que a presença dele é o que nos basta. É a presença dele que nos mantém de pé. Então a Bíblia diz então que Davi, quando ele assume o reino, ele tem essa preocupação que o seu antecessor, o rei Saul, não teve. Porque a Bíblia diz que aonde a arca ia, porque naquela época não tinha um templo como nós hoje, não tinha um lugar, um templo fixo. Deus mandava o povo armar o tabernáculo, uma espécie de igreja móvel, e ali então eles caminhavam com aquele tabernáculo todo desmontado, e no meio desse tabernáculo tinha um utensílio chamado a Arca da Aliança. E nessa arca ela ficava num lugar de destaque chamado Santo dos Santos, quando era formado, quando era montado o tabernáculo. E ali então só podia entrar o sumo sacerdote, um homem escolhido por Deus. E ali então a presença de Deus se manifestava naquela arca. O povo então enxergava a nuvem da glória de Deus, a Shekinah de Deus se manifestando. Então ali o povo entendia: Deus está no nosso meio. Deus se manifestava através da arca. Mas os anos vão se passando, e Davi então ele tem essa preocupação, porque Saul não se preocupou quando a arca foi roubada, foi levada para a cidade dos filisteus. A Bíblia diz então que acontece algo no reinado dos filisteus, porque a arca, então a ira de Deus se manifestou. Ao invés da glória de Deus se manifestar, aonde estava a arca? No meio dos filisteus. Foi a ira de Deus que se manifestou. Aí a Bíblia diz então que os filisteus então tiraram a arca dali. Ela foi para a casa de um homem chamado Abinadab. Ali então aquela arca fica ali. Saul então assume o reinado e não se preocupa com a arca, não se preocupa em trazer aquela que simbolizava e que onde se manifestava a presença de Deus. A Bíblia diz então que Davi então assumido, Davi então disse: olha, vamos trazer de volta para Israel a arca de Deus. Era como Davi dizendo: vamos trazer de volta a presença de Deus para Israel. A Bíblia diz então que Davi vai, ajunta os seus homens, ajunta o seu exército, ajunta a sua comitiva, e a Bíblia diz então que eles fazem um carro de boi novinho, nunca foi utilizado no trabalho. Fazem aquele carro de boi, pegam uns bois e colocam ali naquele carro e vão até a cidade de Kiriat Jearim, aonde estava a Arca da Aliança. A Bíblia diz que quando eles chegam lá, eles pegam uma arca, colocam em cima daquele carro de boi. A Bíblia diz que colocam dois homens para guiar aquela arca, um homem chamado Aiô e o outro chamado Uzá. A Bíblia diz que eles conduziam a arca e estavam levando a arca de volta para Israel. A Bíblia diz então que num determinado percurso o carro de boi começou a se movimentar, começou a balançar. E a Bíblia diz então que a arca do Senhor ia cair no chão. Era uma arca de madeira, um caixote de madeira, com duas argolas do lado. E a Bíblia diz então que uma tampa por cima chamada propiciatória, onde havia dois querubins, a imagem de dois querubins, um olhando para o outro, e com a sua face tampada. E a Bíblia diz então que quando essa arca vai cair no chão, de cima daquele carro de boi, na mente de Uzá, essa arca vai quebrar. A Bíblia diz que quando ele põe a mão na arca para segurar, para ela não cair, a Bíblia diz que desceu um raio do céu e partiu ele no meio. Partiu ele no meio. Aí alguém vai dizer: mas por quê?
Se a arca era a presença de Deus, se usar, ele estava fazendo uma boa ação, ele estava tentando impedir a arca de cair no chão. Meu irmão, tudo que acontece há um propósito de Deus. Só que nós não podemos colocar a mão naquilo que Deus está tentando fazer. Às vezes a pessoa quer dar uma ajudinha para Deus, aí é onde mora o perigo. Quer dar uma ajudinha para Deus, sempre vai dar problema, porque Deus sabe o que faz. Sabe por que aquela arca ia cair? Porque era propósito do próprio Deus. O que é isso? É propósito do próprio Deus. Porque havia uma ordem. Aquela arca nunca, com a ordem de Deus, aquela arca nunca deveria ser carregada sobre um carro de boi. Não poderia ser carregada em cima de uma charrete. Não poderia ser carregada dentro de um barco. Não! Havia um local específico para levar aquela arca. Aí a Bíblia diz então que quando os apega, o raio desce e corta no meio e morre. Todos ficam espantados. Ele quis dar uma ajudinha, mas Deus não precisa de ajudinha. Ele quer que nós entendamos que a vontade dele é que tem que prevalecer. Nós temos que esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que quando aquela arca então cai, que ele vai pegar, ele morre. A Bíblia diz que Davi então levanta a voz e diz: como trarei de volta a arca de Deus para Israel? Em outras palavras, como eu vou trazer de volta a presença de Deus para o nosso povo, para o nosso meio? Como trazer a presença de Deus? A Bíblia diz então que eles colocam a arca de Deus na casa de um homem chamado Obed-edom. A Bíblia diz que aquela arca fica ali por 3 meses. E nesses 3 meses ele foi abençoado. Ele foi abençoado. Tudo que ele possuía e toda a sua casa foi abençoada. Então foram 3 meses ele foi abençoado. Aí alguém vai se perguntar: mas em 3 meses? 3 meses. Porque ele entendeu que o que estava dentro da casa dele não era um caixote de madeira, era a presença do próprio Deus. Quando você valoriza a presença de Deus na sua vida, tudo pode mudar. Tudo pode acontecer. A Bíblia diz que tudo que ele possuía foi abençoado. Ele foi abençoado e toda a sua casa foi abençoada. Olha a importância de você valorizar a presença de Deus na sua vida. Até a sua família é abençoada por causa da presença de Deus na sua vida. Aleluia. Olha o que aconteceu. Porque aquele homem valorizou a presença de Deus, toda a sua família foi abençoada e tudo que ele possuía. Aí a Bíblia diz então que 3 meses depois a notícia espalhou. E a Bíblia diz então que Davi então ele vai: vamos trazer de volta a arca. Aí a Bíblia diz então que Davi então ele faz para ele mesmo uma casa. Ele constrói para ele uma casa. Mas ele pensa consigo: eu ia trazer a arca para Israel, aonde que eu ia colocar ela? Aí o texto diz que ele fez casa para ele e também fez um lugar para colocar a arca de Deus. Ou seja, eu preciso de um lugar para onde esteja habitada a presença de Deus.
E hoje este lugar, aonde a presença de Deus tem que habitar, é no meu e no seu coração. Então o lugar que ele fez era para ficar a presença, a arca de Deus, a presença de Deus. O meu coração, o seu coração é lugar de habitação da presença de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas têm deixado outras coisas entrar no seu coração e não têm dado lugar para a presença de Deus. E aonde a presença de Deus não está, tudo sai fora do lugar. A Bíblia diz que ele preparou um lugar. Para que você tem aberto o seu coração, meu irmão? O que você tem deixado entrar no seu coração? A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Ou seja, tudo que você coloca no seu coração, você está dando vida. A pergunta é: o que você está deixando criar vida no seu coração? Tem pessoas que estão deixando um sentimento de amargura morar no seu coração, dando vida ao sentimento contrário à vontade de Deus no seu coração, deixando com que o seu coração se torne uma verdadeira lata de lixo. O seu coração não é lata de lixo, o seu coração é depósito da presença do Deus Todo-Poderoso. Abra o seu coração para aquilo que vai edificar a sua vida. Abra o seu coração para palavras que vão abençoar a sua vida. Às vezes as pessoas dizem: você não vai conseguir, você não vale nada. Muitas vezes dizem: você é uma cria perdida, e você deixa aquilo entrar no seu coração. Aí a sua vida não caminha, a sua vida não anda. Aí vocês perguntam: por quê? Porque você está deixando aquilo que não presta entrar no seu coração. Deixa a presença de Deus inundar a sua vida. A Bíblia diz então que Davi preparou um lugar. E todos os dias nós temos que preparar o nosso coração, porque o nosso coração é o altar da presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, um coração endurecido, um coração que guarda mágoa, um coração que se abre para coisas negativas, para coisas ruins, é um coração, enfim, que não tem como ver e nem ver a presença e nem ver a manifestação do poder de Deus, de ver a bênção de Deus se manifestar, porque tem aberto o seu coração para aquilo que não vem da parte de Deus. Aí a Bíblia diz então que Davi, então, primeiro, ele preparou um lugar para receber a presença de Deus. Segundo, a Bíblia diz que Davi, ele se reúne com os homens e vão até a cidade aonde estava a arca de Deus. A Bíblia diz então que Davi entendeu: ninguém pode levar a arca senão aqueles que o Senhor elegeu para o servir. Ninguém pode levar a arca senão aqueles que o Senhor elegeu, que o Senhor escolheu para o servirem. Ou seja, se eu quero ver a manifestação da glória de Deus, eu tenho que me tornar um servo autêntico dele. Eu tenho que ser servo. E o servo é aquele que serve o seu Senhor. Então, se Deus é o meu, é o nosso Senhor, nós temos que fazer a obra dele, nós temos que nos colocar na dependência dele, nós temos que nos
Nós não podemos nos esquivar do chamado de Deus. Nós não podemos nos afastar da presença de Deus. Nós não podemos negligenciar as ordenanças de Deus. Porque servir a Deus é entender que Ele é o Senhor e que nós somos servos dEle, que nós estamos a serviço dEle. Algo Deus requer de mim e de você. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça tudo para nós, mas não queremos fazer nada para Ele. Nós queremos que Deus venha ao nosso encontro e realize algo na nossa vida, mas nós não queremos nos aproximar dEle. A Bíblia diz claramente que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer primeiro que Ele existe e que Ele é presenteador. Ele é presenteador, mas é só daqueles que o buscam. Então, servir ao Senhor é buscar a presença dEle, é se colocar na presença dEle. A Bíblia diz que Davi entendeu: são os escolhidos, são aqueles que dizem sim ao chamado de Deus. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque são poucos que têm a coragem de dizer: hoje a minha vida pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu nasci para servir esse Deus. Aí a Bíblia diz que Davi, então, no verso 3, ele diz assim: pois visto que não a levamos da primeira vez, foi aonde Uzá foi morto ali, não a levamos da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Ou seja, para que a glória de Deus se manifeste, é preciso que nós venhamos a obedecer a palavra de Deus. Foi uma ordem de Deus. Olha, a presença, ou seja, a arca de Deus, ela só pode ser levada sobre os ombros dos levitas, ombros daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram separados para servir. Ou seja, ele estava deixando bem claro que ela tem que ser levada sobre os ombros. Levado sobre os ombros significa responsabilidade para com a palavra de Deus. Então a presença de Deus, ela só vai se manifestar, ela só vai realizar algo na minha vida se eu obedecer à vontade de Deus. E obedecer à vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus, é ter uma responsabilidade com aquele que me chamou e com a sua palavra. Davi foi bem claro. Sabe por que nós não conseguimos trazer a arca de volta? Sabe por que nós não conseguimos trazer a presença de Deus na primeira vez que fomos lá? É porque fomos desobedientes. É porque fomos desobedientes. Ou seja, Davi reconheceu que se a arca não veio, a presença não veio, é porque eles não obedeceram à voz de Deus. É por isso que a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Não endureça. Seja um homem ou uma mulher sensível à palavra de Deus. Seja um homem ou uma mulher, uma criança, um jovem, com o coração aberto para a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que ele entendeu. Só aconteceu o que aconteceu. Não conseguimos trazer. Ainda tivemos uma dor no nosso meio, porque não obedecemos a palavra de Deus. Davi não colocou a culpa
em Uzá, que foi tentar segurar a arca. Davi não colocou a culpa no carro de boi, que na hora não. Ele mesmo declarou: olha, nós não conseguimos trazer por causa da nossa desobediência. Então a nossa desobediência à palavra de Deus, ela impede com que a presença de Deus, com que o mover do Espírito Santo se manifeste na nossa vida. Aí a Bíblia diz que Davi diz assim, verso 14. Verso 14 assim, olha: santificaram, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Ou seja, se nós queremos atrair a presença de Deus, se nós queremos com que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, se nós queremos ter uma vida abençoada, é preciso haver santificação. A Bíblia diz que eles se santificaram para fazer subir, para trazer de volta a arca do Senhor. A presença de Deus só veio porque eles decidiram se santificar. Santificar quer dizer se separar para trazer a presença de Deus. Ou seja, não tem como atrair a presença de Deus se as coisas do mundo ainda estão me prendendo. Não tem como eu atrair a presença de Deus se eu ainda estou apegado, estou segurando, abraçando aquilo que o mundo tem me oferecido. Então tem que haver santificação. A Bíblia diz: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então tem que haver separação. Palavrão não cabe na boca de crente. Música mundana não cabe na agenda de crente. Coisas que vão ferir a sua santidade, coisas que vão te afastar de Deus, nós temos que abandonar. O apóstolo Paulo disse: olha, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, ele diz que ele prossegue para o alvo para alcançar o prêmio, o presente, a recompensa, aquilo que Deus preparou para ele. Mas ele diz: mas eu deixo para trás aquilo que me impedia de chegar lá. O apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que falava palavra torpe, não fale mais. Aquele que roubava, não roube mais. Ou seja, se afaste daquilo que te separava da presença de Deus e te ligava a este mundo. Então, todos os dias, nós temos que nos despir daquilo que nos afastava da presença de Deus. Pastor, é fácil? Não, mas é pela fé. É pela fé que nós vamos conseguir tirar da nossa vida aquilo que nos afasta da presença de Deus.